E assim, Sérgio, vias diferentes. Perder peso. Olha essa minha afirmativa polêmica. Perder peso é muito mais fácil do que ganhar músculos. Muito mais fácil. Com certeza. Por quê? Porque perder peso é sofrimento. Ganhar músculos é sofrimento e genética. Tem esse fator também, não tem como, né? Potencial genético. Todos podem ter um físico musculoso, mas muito musculoso não. Não são todos. Há uma barreira fisiológica. Entendeu? O teu corpo, isso é uma herança genética dos nossos ancestrais. O teu corpo não quer você com massa muscular e com baixo percentual de gordura. Não quer. Porque dentro da sua ancestralidade, ele entende que você pode ficar longos períodos sem alimento. E eu preciso dessa reserva de gordura. Para poder, isso aí. E massa muscular só entra no teu corpo se ela realmente for necessária. Porque massa muscular respira, logo consome energia. Seu corpo quer você guardando energia. Quando você começa a entender esse conceito, você já começa a mudar o seu comportamento se você quer perder peso. Você fala, pô, peraí. Então, meu corpo não me quer como massa muscular. Como é que eu explico para o meu corpo que eu preciso de massa muscular? Utilizando essa massa muscular. Por isso que a musculação é tão importante. Quando você resiste a um peso, você está fisiologicamente falando para o teu corpo, eu preciso dessa massa muscular, porque senão eu sou incapaz de fazer esse esforço. Seu corpo vive por mecanismo de defesa. Então, por mecanismo de defesa, ele constrói uma massa muscular para você resistir a isso. Perda de gordura. Seu corpo vive de sobrevivência. Quando você restringe o consumo de calorias, ele vai utilizar reserva de gordura para equilibrar o seu gasto calórico com o seu consumo calórico. E, à medida que você perde peso sem fazer musculação, o seu corpo é capaz de utilizar a proteína do seu tecido muscular como fonte de energia. Agora, treinando musculação e realizando uma restrição calórica, você consegue manter a massa muscular, porque por mecanismo de convencimento você mostra para o seu físico que essa massa muscular tem que ficar lá, e pela restrição calórica, para manter você em equilíbrio energético, você vai perdendo gordura. Entendi. São coisas diferentes, né? Coisas diferentes e que se comunicam se você quiser fazer um trabalho muito bem feito no seu corpo. Entendi. Legal. E esse lance da genética, vocês avaliam? Quando o cara chega lá, você olha para ele e fala, pô, esse cara aí tem uma genética de foda, bater né? o olho. De bater o olho já dá para saber. Eu vi você avaliando o cara que o Toguro levou lá. Ah, você viu? Eu vi. Então, você bateu e falou, pô, os caras. E o Toguro não entende nada, o Toguro quer pegar, sabe quem é o João? Aquele, eu vi. Eu queria pegar ele de Classic. Virou uma Class Physique é uma categoria que o cara tem uma equação de altura e peso. Sim. Júlio, a estrutura não óssea... dá, muito diferente. Ele é baixo. Ele tem 1,73 m. Ele é um 200... Não dá nem para 212. Não, ele é open. E aí falta muito para open. Entendeu? Mas é open, o caminho dele é open. É o caminho dele que ele tem que seguir. Por quê? Porque a estrutura dele permite isso. Isso, na verdade, é a melhor estrutura para quem visa volume muscular. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é que um desmerecimento, é colocando ele assim, ó, você pertence a essa prateleira aqui, dos atletas que são maiores e mais pesados. Conseguiu convencer ele? O Toguro marcou comigo na quinta, você viu? Ele faltou. Ah, tá. Não foi. Não, porque ali eu até vi um negócio interessante, que você falando, né? Que você perguntava para ele e ele falava o que o Toguro tinha dito, exatamente, né? Então eu fiquei pensando, falei, pô, tipo, ele colocou na cabeça do cara que ele vai ser aquilo. E às vezes é difícil você tirar, né? O cara da. Você viu que eu falei, ó, já fiquei decepcionado. Não, cara, você é desse. Não é pior, não é melhor. Você tem que estar no lugar certo, né? Sim. No lugar que a sua genética se acomoda naquele ponto, né? Para qualquer esporte, a genética escolhe você. Não, perdão, o esporte escolhe você. Não é você que escolhe o esporte. Você pode ser teimoso, né? Por exemplo, se você tem acima de 2 metros, você é uma pessoa propensa a jogar vôlei ou basquete. Se você tem 1,75 m, você pode ser um baita pivô.
Você pode ser um jogador de basquete fenomenal. Mas, cara, você vai ter que ser extra master acima da média, porque você tem, geneticamente falando, uma baita de uma inferioridade. Exato. Acho que hoje tem um atleta na NBA com 1,75 m. E não, ele deve ser um gênio, né? É. Então, você... O esporte escolhe você. Competitividade. Porque, como você me bem disse, para jogar de final de semana, cara... Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. E eu acho que o fisiculturismo é um dos esportes mais genéticos que existe. Porque a gente tá falando de corpo. É uma guerra genética. Com certeza. É uma guerra genética, tá falando de corpo. E fora que tem várias categorias, tipos, classes e coisas, que tem aquele cara que tem que ser aquele cara super fortão, com isso aqui super desenvolvido. Esses são os Opens, que é o que a gente estava falando sobre Aí esse tem rapaz. outro, não, outro tem que ter um... Tipo o Ramon, que é classe physique, mais estético. Isso, mais estético. Aí tem o outro que... Que usa bermuda, que é mais fitness. Isso, cada um é um, e é isso aí que você falou, não dá pra você brigar com a genética, é uma briga que você vai perder, né, basicamente. Dificilmente você vai ganhar, né? Aqueles atletas de fisiculturismo, por exemplo, que usam bermudas, que tem a categoria que é chamada Men's Physique, como o Felipe Franco, por exemplo, se ele não tiver uma estrutura, uma cintura escapular mais larga, que é a largura entre os ombros, e uma cintura pélvica mais estreita, ele não serve. A gente tá falando de osso. Como que muda isso? Não dá, né? Não dá. Entendeu? Não tem como mudar. Atletas da categoria Class Physique, ele bate uma relação de altura versus peso. Se ele for uma pessoa muito baixa, ele tem que pesar muito pouco. Fica difícil. Uma pessoa com ossos mais largos, uma densidade óssea maior, vai ter mais dificuldade de chegar numa condição de bater de frente com uma pessoa que tem uma estrutura mais fina. Tudo isso conta. Porém, se ele quer ser um atleta super pesado, super musculoso, Isso que são ajuda. da categoria Open, é o inverso. Se ele Isso. tiver uma estrutura óssea fina, vai ser difícil ele preencher de músculo. Já não tem um preenchimento suficiente para isso. E aí vai. E isso é a experiência de vocês, são treinadores, que conta, né? Sim. Porque você deve ver por aí treinador fazer loucura, né? Deve acontecer, ou não? Não mais. É que, na verdade, é o seguinte, o treinador não é nem o maior problema. O problema é você colocar na cabeça do atleta. Do cara. Porque o atleta tem um sonho. Que é o exemplo daquele cara lá que estava com você domingo, né? Exatamente. Ele pôs na cabeça uma coisa. Como que você tira? Aí como que você tira? Como que você trabalha Eu não tiro. isso? Você tira, Júlio? Não é que não tira, é que você tem que tentar amadurecer o atleta para ver se ele... tá. Então, assim, o que vai acontecer, provavelmente? Se ele continuar insistindo na Classic, vai chegar um momento que ele vai começar a perder por causa da linha. E aí, ou talvez ele desista do esporte, ou ele entenda que a categoria dele é outra. Entendeu? Então ele tem esse caminho. Então tem como aprender, ou pelo amor ou pela dor. Tá certo. É, e é Verdade, uma né? escolha, entendeu? Entendi. Verdade, a derrota é o melhor chá pro cara pensar. É um belo chá pro cara pensar. O Júlio perdeu a conta da quantidade de vezes e falou assim, Nossa, não vai por esse não caminho. O cara vai. toma na cabeça, o Aí Júlio. o cara vai, eu avisei. Você está tomando uma atitude precipitada, não é o momento. Mas O pessoal não fica adianta, teimoso, né? Eles têm esse lance, né? Ah, O categoria. cara ele acredita naquilo e qualquer coisa que se opõe àquilo que ele acredita, ele acha que você não está, você está duvidando do potencial, que você não acredita, e não é bem assim. Entendi. O Anderson Matos mandou 5 aqui, ó. Vou na academia e jogo tênis de mesa. Quando treino, sinto dor na seguinte... No quê? No dia seguinte, prejudicando no desempenho na mesa. Como conciliar ambos os treinos? Como assim os treinos? Ele falou que ele vai na academia e faz treino. Não, é treino. que ele joga Faz ping-pong, ele musculação e joga fica com tênis aço de do lado. Mas mesa, ele vai pra academia também. e aí ele sente, aí prejudica quando ele vai jogar o tênis de mesa. Recuperação, né? Ele não está tendo a recuperação adequada. Na verdade, é um processo que você passa, a adaptação ao treino, né? Então, quando você está adaptado, você geralmente para de liberar um pouco esse ácido lático. Para você conseguir liberar esse ácido lático, você precisa provocar mais tensão ainda. Então, a sobrecarga no treino de musculação, ela é progressiva exatamente por quê? Porque você vai adaptando e você precisa cada vez usar mais carga para fazer uma nova adaptação. Então ele precisa sempre estar pensando em progredir carga, mas sempre levar em primeiro consideração a técnica. Ele precisa ter uma boa técnica, ou seja, ele precisa trabalhar os exercícios de forma limpa, onde ele tenha controle da contração na fase concêntrica e excêntrica e domínio do movimento.
Depois disso, aí sim ele pensa em sempre estar progredindo a carga a cada série ou a cada treino dentro de uma periodização. Legal. Esse negócio de você treinar, porque tem muita gente que hoje, logicamente, precisa, né? O cara joga futebol, então esses caras todos fazem musculação, né? Sim. É difícil fazer esse ajuste aí? Para cada esporte é uma coisa, A né? musculação é a mãe de todos os esportes. Então a musculação ela está presente em qualquer esporte. Quando você falou sobre o futebol e aquela geração do Ronaldo, Isso. Nessa época ainda os treinadores brasileiros insistiam em não trabalhar com tanta frequência a musculação, afirmando que os jogadores ficavam mais pesados e lentos. Perdia a habilidade, né? O pessoal falava. Perderia a né? habilidade. Quando apareceu o Ronaldo e o Romário, Exato. quando ele voltou, falou, pô, agora não vai jogar nada. Os treinadores e a escola europeia que foi que incentivou e propagou a musculação mais fortemente dentro do futebol. Mas a musculação ela é difundida em todas as modalidades esportivas. Você quer melhorar a performance de algum desporto, faça musculação. Vou surpreender todo mundo. Eu já joguei basquete. Já? Joguei basquete, verdade. O pessoal acha que não, mas eu joguei. Profissionalmente? Não profissionalmente, que eu era Mas novinho, como né? rotina. Como rotina, Que eu legal. treinava o dia inteiro, cara. Treinava o dia inteiro, joguei campeonato e tudo e tal. E eu fazia academia, porque lá o nosso professor, Sim. ele fazia, a gente fazia, tinha que fazer coisa de braço. Até porque os arremessos de 3, se você não tiver força, não vai a bola. Pegar aquela cara. bolona de 20 quilos, ficava fazendo, cara. Haja ombro. Cinemateball, sim. É, isso aí. Mas ele mesmo falava cara, eu lembro direitinho dele falar, que ele falava assim, cara, isso aqui que eu tô fazendo com você, a gente era novo, tá? Tinha 15 anos, 16 anos e tal. Isso que eu tô fazendo com vocês é uma coisa que pouca gente anda fazendo no Brasil. Porque é aquele negócio, né? O pessoal não quer relacionar um esporte, sei lá, que precisa de habilidade, futebol, basquete, Sim. vôlei, com a musculação. Isso. Depois, quando mostraram que tinha, né, que era preciso, o pessoal deu uma disparada nisso aí, O né? basquete começou a entrar nessa dança por causa de excesso de rompimento de tendão de Aquiles. Exato. Caras muito altos, pesados para a estrutura que eles têm, saindo mais de 1 metro do solo. Quando você desce, é óbvio que você vai ter impacto. Então a musculação ela veio para reforçar o tendão e a musculatura desses atletas que precisam de impulsão e proteção quando descem para o solo. É isso mesmo. Não, e o impacto foi quando você via os caras da NBA, você falava, cara, tem alguma coisa que tá errada, cara. Exato. Alguma coisa não tá batendo. Porque se esses brasileiros que a gente tem são os melhores e os caras da NBA são melhores, você põe um cara do lado do outro... Quando foi a época do Oscar, Exato. lembra o sul-americano que eles foram jogar? Oscar, Pipoca, era esse Isso. time do Brasil. Cara, na hora que eles bateram com o Dream Team da NBA, na época que era o Dream Team, meu Deus Não do céu. dava, cara. Você os braços do LeBron James, cara, o Não, tamanho da mão todos, dos caras. é. Aí você vem o brasileiro lá jogar, você fala, quando começou a ter esse intercâmbio maior, Sim. os caras começaram a brincar. E o pessoal tá me zoando aí, eu não era a bola não, cara. Eu jogava... Não era. Porra, Sérgio. Hoje eu até podia ser. Mas depois eu joguei até aqui no Ibirapuera, cheguei a jogar um tempo com o pessoal ali, mas eu torci meu pé feiamente. Streetball ali era bom. Era bom pra caramba.